terceira vitória seguida do Fluminense no Campeonato Brasileiro, a terceira sob o comando do Renato Gaúcho. Cara, e o que a gente pode dizer que mudou, né? Taticamente, o Renato Gaúcho não mexeu muito no time, até porque não tem tantas opções para fazer isso. A grande transformação do Renato Gaúcho no Fluminense foi dentro de campo na questão de atitude. Hoje, mais uma vez, a gente viu um Fluminense tentando vencer, buscando a vitória, tentando construir. Ainda que no primeiro tempo, o Fluminense tenha feito um primeiro tempo pau a pau ali com o Corinthians, nenhum dos dois times conseguindo criar muita coisa. A gente sabe que o Fluminense, na ausência do Paulo Henrique Ganso, não tem muitas opções de criação ali, e o Lima fez essa função hoje e não conseguiu fazer bem, né? A gente sabe que o Lima tem suas limitações técnicas, e toda vez que faz essa função, que é a função do Paulo Henrique Ganso, o Lima não vai bem, e hoje, mais uma vez, isso se repetiu. E, sinceramente, eu nem culpo o Lima, tá? Para se fazer isso com qualidade, você tem que ter um jogador com as características certas, e o Fluminense, infelizmente, ainda não tem uma segunda opção. Pelo menos, a gente ainda não enxergou isso, né? Pode ser o Lescano? Pode ser o Lescano. Mas o Fluminense ainda não tem esse nome, ainda não tem essa segunda opção para o Henrique Ganso. Mas ainda assim, o Fluminense brigou, o Fluminense batalhou, o Fluminense tentou. Primeiro tempo termina 0-0 ali, com os dois times lutando, brigando, tentando vencer. E no segundo tempo, o Fluminense abre o placar ali com um gol, assim, surpreendente do René. E quando a fase é boa, tudo acontece. Até acontece um gol de fora da área do René, bola no ângulo, com a perna ruim, num jogo, o melhor jogo que o René fez do Fluminense até agora. O René, ele é um cara, assim, que ele já chega criticado no Fluminense. Ele já chega criticado porque nas passagens dele por outros clubes, ele também não era unanimidade. Ele sempre foi titular, mas sempre foi um titular criticado. E quando o Fluminense contrata o René, e eu mesmo fiz esse comentário no vídeo de alguém, tá? Que é o seguinte, o problema que a torcida reclamou das contratações é que a gente vai para o Super Mundial, por exemplo, e a gente contrata o René para lateral. Mas o problema todo, o problema em si não é o René. O problema é o nível de contratação que a gente esperava fazer. Mas dito isso, René hoje fez um grande jogo, fez um golaço de fora da área, um gol improvável, e quando tudo tá dando certo, até isso acontece. Depois o Renato Gaúcho tira ali o Canóbio, que mais uma vez não jogou bem. O Canóbio se entrega muito fisicamente, mas está criando pouquíssimo, agregando pouquíssimo. Já dei minha opinião aqui entre Canóbio e Keno. Eu prefiro ainda o Canóbio jogando, entrando de titular. Acho que o Keno é um jogador muito específico ali pro segundo tempo, para colocar fogo no jogo, para partir para cima da zaga, para tentar fazer criar uma jogada diferente quando o Fluminense não tiver mais opção. Né? Mas eu acho que para os 90 minutos, principalmente para começar um primeiro tempo, um jogo com intensidade, eu ainda acho que o Canóbio é uma opção melhor. Mas não sou dono da verdade, né? Eu posso estar extremamente equivocado, já deixa aqui sua opinião se você pensa diferente. E pode ser que o Keno entre e consiga dar essa intensidade, apesar da idade, consiga dar essa intensidade, consiga entregar ali o que eu acho que fisicamente hoje é o Canóbio que entrega. O Renato Gaúcho tira o Canóbio, entra o Kevin Serna, e o Kevin Serna entra com muita raça, como sempre faz. Tecnicamente ele não é genial, mas ele tem muita raça. E no primeiro lance dele, ele rouba a bola, sofre um pênalti dentro da área, que é ali na hora, né? O juiz não viu, foi um pisão que ele sofreu ali. O juiz não viu, ele ainda acha o Nonato ali na entrada da área, o Nonato finaliza mal, chuta para fora. E na revisão do VAR, o juiz dá o pênalti ali, foi um pênalti claro, foi um pisão, até chegou a preocupar naquele momento ali, parecia que o Serna tinha se lesionado, mas o juiz dá o pênalti, o Arias vai lá, bate muito bem, com toda a frieza de quem é muito craque como o Arias é, e o Fluminense consegue um 2-0 e consegue levar esse placar até o final com certa tranquilidade. O Fluminense ainda teve algumas opções algumas oportunidades de fazer o terceiro ali e cometeu alguns erros. Depois, o Renato Gaúcho tira o Germancano e coloca o Everaldo. E aí sim, cara, é um cara que tá me preocupando. O Everaldo, ele é a segunda opção que a gente tem ali no ataque, mas tirando o jogo do Fluminense contra o Águia de Marabá da Bolívia, né, o San José, o Everaldo não fez nenhum grande jogo ainda. E aquele jogo, como está enfrentando um time que tecnicamente é muito fraco, ele não pode servir de parâmetro.
Hoje, mais uma vez, na minha opinião, o Everaldo entrou muito mal. Ele entrou finalizando mal as poucas tentativas. Num contra-ataque que o Fluminense tinha 3 opções de passe. O Fluminense estava... o Everaldo com a bola e mais 3 caras no ataque. O Everaldo toca a bola errado ali na lateral, perde a jogada. Então, assim, eu acho que o Everaldo tá preocupando bastante, tem agregado pouco e tem se mostrado assim, se a gente tiver o Everaldo como segunda opção pro Germancano, a gente tá mal, cara, tá mal. Assim, eu sei que as esperanças no Everaldo ali são relativamente altas, né? É um jogador que veio com certo respeito, com uma certa expectativa, mas até agora, pelo menos na minha opinião, não mostrou nada que justificasse toda essa expectativa e nada que mostrasse assim, que o torcedor do Fluminense pode ter confiança de que se o Germancano não jogar, a gente tem um grande atacante ali para fazer essa função. Isso é preocupante e o Fluminense precisa ou conseguir uma alternativa ou o Everaldo melhorar ali de alguma maneira e a gente conseguir poder confiar nele. A zaga hoje, que teoricamente seria o grande problema do Fluminense na ausência do Thiago Silva, a zaga se comportou bem, fez uma grande partida. O Fluminense entrou com o Ignácio e com o Freitas e nenhum dos dois se preocupou. O Corinthians teve também dificuldade de criar, apesar de ter o Memphis Depay, apesar de ter o Yuri Alberto, apesar de ter o Romero, que não é um grande jogador, pelo menos na minha opinião, mas é um artilheiro, é um finalizador. O Fluminense conseguiu controlar a partida e conseguiu essa vitória de 2-0, que é muito importante para o Fluminense. E o Fluminense poderia ter saído desse jogo ainda líder do Campeonato Brasileiro. Durante alguns segundos ali a gente conseguiu ver o Fluminense em primeiro, mas logo o Palmeiras conseguiu abrir o placar lá contra o Internacional. O Fluminense caiu para segundo e nesse momento o Fluminense é o terceiro colocado. Vou mostrar aqui a tabela para vocês. O Flamengo está ganhando nesse momento aqui o seu jogo contra o Juventude. Palmeiras ganhou seu jogo contra o Internacional e o Fluminense fez a sua parte contra o Corinthians, é o terceiro colocado. E, sinceramente, quem poderia imaginar que na quarta rodada do Campeonato Brasileiro o Fluminense já seria terceiro colocado? Eu digo que é inimaginável se a gente tivesse continuado ali com o Mano Menezes, que, sinceramente, cara, como que pode, em 4 jogos, a gente tem 4 jogos de Renato Gaúcho, né? 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro, um jogo pela Sul-Americana. Como que pode, em 4 jogos de Renato Gaúcho, o Fluminense ser um time totalmente diferente? E ainda tem o jogo que jogou com o Marcão na altitude. Então, assim, é complicado, cara. É complicado a gente ver o buraco que o Fluminense estava se enfiando ali com o Mano Menezes, com um técnico que tinha um trabalho pontual, cara. A diretoria demorou a entender isso. Demorou a entender ou não entendeu, né? Pela pressão da torcida, talvez o Mano Menezes hoje não é mais técnico do Fluminense e também pela pressão de vestiário. Mas como que pode, num período tão curto, com pouquíssimo tempo para treinar, porque o Fluminense está tendo um jogo atrás do outro, num tempo curto, o time já é completamente outro. O time embalou aí 5 vitórias seguidas, uma com o Marcão, 4 com o Renato Gaúcho e basicamente o que mudou? Mudou a postura, mudou a vontade de vencer, mudou a garra, mudou a atitude do time. A atitude de um time que está competindo. Fluminense com o Mano Menezes, desde o ano passado, e volto a dizer, cara, tô sendo insistente nisso. E você também, com certeza você concorda com isso, que ano passado era uma situação atípica. Fazia todo sentido o Fluminense jogar alguns jogos ali de maneira reativa, para construção de resultado. O Fluminense precisava pontuar, pontuou, conseguiu sair da zona de rebaixamento, conseguiu se livrar. E ali era para fazer assim, olha, Mano Menezes, obrigado, ótimo trabalho você fez. Mas a partir daqui você toma seu rumo, eu tomo o meu e acabou. E a gente vai correr atrás de outro técnico. O Fluminense perdeu tempo no Campeonato Carioca com o Mano Menezes e poderia, esse time que está agora colhendo bons frutos aí com o Renato Gaúcho, já poderia estar muito mais maduro, está muito mais estabilizado, está muito mais estruturado, está muito mais seguro do que a gente está vendo agora. Mas deu tempo de corrigir o problema. O Campeonato Carioca, apesar de ser um campeonato ali, cara, muita gente acha um campeonato muito charmoso e é muito legal. Depois que a gente chega ali nas semifinais e finais, se torna um campeonato interessante. Primeira fase do Campeonato Brasileiro, ela é horrível, ela é desanimadora mesmo. Mas assim, o Campeonato Brasileiro não era e não vai ser. E não, eu acho que a longo prazo, a médio prazo, a longo prazo,
não vai voltar a ser a prioridade de ninguém do futebol carioca. O estadual não volta a ser a prioridade de ninguém no futebol brasileiro, pelo menos nos grandes centros, né? A gente sabe que tem outros centros no país aí onde o campeonato estadual ele é o grande campeonato, mas não é o nosso caso. Não é o nosso caso. O Fluminense também não perdeu muita coisa não tendo sido campeão do Campeonato Carioca, além, é claro, da moral de ter jogado muito mal, de ter jogado como um time minúsculo contra o seu maior rival, que é o Flamengo, e sabendo que o time que entrou em campo hoje poderia ter entrado contra o Flamengo ali e ter feito melhor, poderia ter sido campeão, porque se perder, cara, perder faz parte do jogo. O Fluminense perder pro Flamengo, o Flamengo perder pro Fluminense, é clássico, a gente já ganhou um monte, a gente já perdeu um monte, isso é totalmente aceitável e totalmente comum. Agora, perder da maneira que foi é inaceitável, é inadmissível para um time do tamanho do Fluminense entrar em campo contra o seu maior rival e jogar como um time pequeno. Isso não pode acontecer e que isso não aconteça mais no Fluminense. Mas dito isso, o Fluminense é terceiro colocado do Campeonato Brasileiro e desde que o Renato Gaúcho chegou, o Fluminense tomou um gol só, que foi o gol ali contra o Bragantino, e segue aí uma sequência invicta e uma sequência que está dando esperança para o torcedor. Eu acho ainda que Campeonato Brasileiro é difícil porque a gente não tem elenco para ficar gerenciando ali, para ficar revezando, e a gente sabe que o Fluminense, nos últimos anos a gente está vivendo isso, né? Consegue construir um time titular bom, mas não consegue ter peça de reposição, até porque a gente não tem dinheiro para ter peça de reposição à altura do time titular. Então eu acho que Campeonato Brasileiro fica um pouco mais distante, mas Copa do Brasil e Sul-Americana, principalmente a Sul-Americana, a Copa do Brasil não estava nem cogitando tanto assim, mas agora com a chegada do Renato Gaúcho eu já acho que isso é muito mais possível, já acho que o Fluminense volta a ser um time considerado na briga também pela Copa do Brasil. Cara, deixa aqui seu like, seu comentário. Se você assistiu o vídeo até o final, muito obrigado. Se assistiu também o jogo aí, cara, foi um grande jogo, foi um jogo bom de assistir, como há muito tempo a gente não viu o Fluminense jogar. Então, Fluminense terceiro colocado aí, e vamos ver, cara, vamos ver até onde vai dar. Eu acho que todas as chances a gente tem de pegar aí uma Libertadores, classificação direta, pelo menos da maneira que tá jogando agora, classificação direta é muito possível, e quem sabe, muito remoto eu ainda acho, muito cedo pra gente falar, mas quem sabe aí brigar pelo Campeonato Brasileiro, mas Sul-Americana e Copa do Brasil a gente tá no páreo. E ainda tem um Mundial aí pro Fluminense entrar, jogar, fazer a sua parte, é difícil a gente criar qualquer expectativa agora, mas vamos lá, vamos jogar. E vamos ver que o Fluminense é gigantesco, o Fluminense tem assim toda a capacidade possível de se reinventar, de conseguir ali tirar um coelho da cartola, colocar um time de guerreiros em campo como sempre colocou, e a gente fazer muito mais do que a gente mesmo espera. Cara, é isso. Deixa seu like, seu comentário, se não é inscrito, se inscreve no canal e se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima.